agora, Rádio Revista André Luiz. Apresentação: Estela Pavanelli, Adriana Galo e Vanessa Cavalcante. Muito bom estarmos aqui mais uma vez na sua companhia, com a sua audiência. Um bom dia também aí a todos da nossa técnica, toda a nossa produção também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, estamos aqui acordando, né, ao vivo. É muito bom estarmos animadas em mais uma quinta-feira. Eu e as minhas amigas aqui do Rádio Revista, nossas comunicadoras, que já estão cada uma na sua casa, mas prontinhas para trazer a você um esclarecimento da doutrina espírita, né, que é o objetivo aqui do nosso programa. Então, bom dia para elas, né? Bom dia, Estela Pavanelli, tudo bom? Tudo bem, Vanessa? Bom dia a todos que nos acompanham nessa quinta-feira tão gostosa, alegre por natureza, como já é o nosso programa. Bom dia ao pessoal da técnica, saudade sempre de vocês, toda quinta-feira o nosso carinho e as nossas vibrações para os nossos amigos de saudade agora, né? E aqueles que estão nos acompanhando, que seja uma boa conversa hoje no nosso programa. Então, bom dia a todos, bom dia, Adriana. Bom dia, Adriana Galo, tudo bem? Bom dia, Estela, bom dia, Vanessa, Eliette, nossos amigos aí da técnica, bom dia, gente, tudo bem, tudo maravilhoso por aqui, né? Esse tempo que fica oscilando, hora frio para quem gosta do frio, hora calor para quem gosta do calor, e vamos embora viver e estudar a doutrina. Tem para todo mundo, né? Para todos os gostos. Maravilhoso. O nosso programa, né, gente, que tem como objetivo esclarecer o espiritismo de uma maneira leve, acolhedora e com responsabilidade doutrinária, hoje vai trazer um tema muito bacana também para aprendermos juntos. Então, vamos deixar uma pergunta para você respondendo, porque o programa passa muito rápido, né? Daqui a pouquinho acaba. Então, já vai respondendo para nós o que você acha aí de quais são os sinais da obsessão espiritual. O que você já estudou sobre o assunto, se você já passou, né, por algum problema como este, vamos dizer assim. Então, fala aí para nós, quais são os sinais da obsessão espiritual? Participe pelo nosso telefone, que é o 0800 979 5011, para você deixar a sua ligação para as telefonistas, que também estão comandando o nosso WhatsApp. O WhatsApp é o 11 99643 3827, salve esse número aí no seu celular para você participar. Estamos ao vivo lá no YouTube, no nosso canal RBN/TVMM. Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, você se inscreve no canal, ativa o sininho, sempre que começar um vídeo novo, um programa novo aqui no nosso YouTube, você vai ser notificado e lá também pode deixar sua pergunta e sua mensagem para nós. Agora, o que o Espiritismo nos explica sobre obsessão espiritual, para nós começarmos aqui o programa, Estela? Então, Vanessa, como você bem disse no início, nosso programa é um programa de estudo da doutrina, e a gente procura estudar de maneira leve, de maneira tranquila, para que todos possam ter acesso à doutrina, não é? E nesse mês de setembro a gente está fazendo essa série de programas que trabalha muito essa questão de intervenção espiritual em nós, até por conta do Setembro Amarelo, fazendo essa referência a que a gente precisa realmente manter um equilíbrio espiritual para que a gente não cometa atos inconsequentes, não é? Ou, enfim, atos de desequilíbrio que possa nos prejudicar a própria vida. Então, esse é mais um programa que a gente é bom que a gente estude e trabalhe bem essas questões, porque é uma questão mesmo de nos mantermos equilibrados, não é? E essa questão do estudo eu acho muito importante, e aí eu trouxe para nós a referência do estudo de hoje, uma referência muito simples, muito fácil, que todos podem ler, e que às vezes as pessoas esquecem. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo, no capítulo 28, no capítulo das preces, quando o Kardec está falando sobre as preces e orienta de como fazer prece,
para os doentes, para os aflitos, enfim, tem uma coleção de preces lá no final, tem também sobre a obsessão. E eu acho interessante esse capítulo, porque às vezes as pessoas não vão até o final. É capítulo de prece, né, não preciso ler, já volto para o começo do Evangelho, às vezes quando está fazendo o Evangelho no lar, mas é um capítulo muito importante, porque antes da prece, ele orienta por que a gente deve fazer prece, para essa questão. E lá no item 81, ele fala sobre os obsedados. Então, ele dá toda uma explicação sobre a obsessão antes de orientar como fazer uma prece, nesse caso. Então, ele explica muito bem o que é a obsessão. Então, às vezes as pessoas, elas procuram tantas explicações sobre a obsessão, não sabem bem, e está ali no Evangelho, tem uma explicação de Kardec muito boa, uma orientação muito boa sobre a obsessão, que se as pessoas que, após o nosso programa, tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, pode buscar ali, além do Livro dos Espíritos, além do Livro dos Médiuns, mas se as pessoas às vezes não tiverem, o Evangelho é tem uma boa referência sobre esse assunto que a pessoa pode pesquisar, e às vezes a pessoa esquece de ir lá no final, né, do Evangelho. Então lá tem prece pelos doentes, então ele explica um pouquinho antes sobre a questão da doença, né, porque, então tem referências muito boas ali no Evangelho. E lá o Kardec fala o seguinte, que a obsessão é a ação persistente que um espírito ignorante, olha a palavra que Kardec usa, isso é muito importante. A obsessão é a ação persistente que um espírito ignorante exerce sobre um indivíduo. E aí ele fala indivíduo. Vamos pegar essas duas palavras, ignorante e indivíduo. A gente fala assim, a obsessão é espírito inferior, espírito ruim, espírito trevoso, espírito, a gente dá um monte de adjetivo para espírito que exerce essa interferência em nossos pensamentos. Não, é um espírito ignorante, é um espírito que ainda não conhece as leis de Deus, é um espírito que, se ele estudar, ele deixa de ser ignorante e se melhora. Então, é um espírito que tem, sim, a possibilidade de melhora, né? A gente acha que é aquele espírito que está fadado ao mal, né? Vai fazer mal sempre. Então, obsessão é a ação persistente de um espírito ignorante que exerce sobre um indivíduo. O indivíduo somos nós, encarnados ou desencarnados, um indivíduo, uma individualidade. Apresenta caracteres muitos diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais, ou seja, ela pode ser muito sutil, essa interferência, ela pode começar muito devagarinho, às vezes você tendo algum comportamento que você não costuma ter, mas que aí ninguém percebe, falando um palavrão, ficando irritado por uma coisa que normalmente você não ficaria, não é? Então, essa interferência muito sutil, muito imperceptível, né? Até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. O que é essa perturbação completa? Às vezes aquela perturbação que confunde até com a loucura, né? Quantas pessoas internadas, quantas pessoas tomando remédios fortes por conta, às vezes, de uma obsessão, não é? De uma intervenção espiritual de um espírito ignorante sobre um indivíduo, que é a obsessão. Então, quantas pessoas, às vezes fazendo tratamentos psiquiátricos, psicológicos intensos por conta dessa interferência persistente, porque essa intervenção dos espíritos sobre nós, a gente vê lá no Livro dos Espíritos que isso existe. A gente tem constante movimento com o mundo espiritual, eles estão constantemente interferindo em nossos pensamentos, porque a gente oscila muito, né, o nosso comportamento moral oscila muito, mas a obsessão difere dessas interferências quando ela passa a ser uma interferência persistente, constante no dia a dia, que começa a mudar a nossa rotina, desde uma coisa muito sutil, às vezes uma irritaçãozinha numa questão que normalmente não me irritava,
às vezes o excesso de palavrão que normalmente eu não falava, às vezes um excesso de bebida que normalmente eu não tomava. Então, começa com essas sutilezas e ela persiste. Então, a obsessão caracteriza por essa persistência da ação dos espíritos em nós. Então, essa é a questão. Sempre que a obsessão ela começa sempre por uma imperfeição moral nossa. Então, por isso que a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da nossa conduta. Então, é por aí que a gente vai começar a falar hoje, né? Nessa questão. A gente pode abrir e começar a dar esse parâmetro para a gente poder continuar nesse assunto que é muito bacana da gente saber, porque depende muito de nós, do nosso comportamento, essa intervenção ser persistente ou não. E os sintomas, né? Quais que são esses sintomas da obsessão espiritual, Adriana? Então, né, a obsessão, ela tem um vasto campo de estudo, né, e muitas vezes nós confundimos alguns sintomas como sendo obsessivos e há casos de obsessão que, na verdade, tem mais de doença patológica do que obsessão em si. Porém, a gente sabe que algumas questões patológicas, né, de saúde, de problemas na saúde mental, elas levam a casos obsessivos também, né? Então, essa obsessão que vem do latim obsessione, ela significa impertinência, perseguição, vexação, é quando a pessoa se sente dominada por algo ou por alguém. Então, quais são alguns sintomas, né? Sonhos ruins que perseguem esse indivíduo por muito tempo. É lógico, gente, que nós precisamos avaliar como em qualquer doença, tá? Não basta um sintoma, estou obsediado, estou tendo um sonho ruim, eu estou obsediado. Mas aí a gente tem que analisar com que frequência são esses sonhos ruins. O porquê que eu tive um sonho ruim? Às vezes eu assisti um filme, né? Fui dormir, era um filme violento, era um filme extremamente ligado ao imaginativo, a questões de zumbi, coisa e tal, e eu sou levado a algum lugar, ou eu sonho com aquilo, estou obsediado. Não, aquilo foi por conta de uma excitação, né, negativa, devido a um filme, a uma conversa, enfim, a preocupação do dia a dia. Então, sonhos ruins, pesadelos frequentes, aquela indução ao vício, como a Estela colocou, obviamente que as pessoas que já têm tendência ao vício, elas atraem obsessores, tá? Porque eu já estou tendo essa conexão, essa falha moral através dos meus vícios, então eu estou me conectando a um obsessor, a um espírito que compraz daquilo que eu já faço, né? E aí ele está junto de mim, ok? Mas aí vai me levar sempre a querer beber, a querer fumar, enfim. Aquela vontade de viver no mundano, os instintos de agressividade além do normal, ideias fixas em relação a algo, né, a algumas ações, ideia de abandono, de sumir da vida social ou da vida familiar. Aí a gente percebe, como a Estela colocou no início do programa, o quanto isso também está ligado a casos depressivos, não é? Há casos de suicídios que também são induzidos por processos obsessivos. Por isso que, quando a gente fala de depressão, de suicídio, de algumas doenças, a gente sempre coloca a importância do tratamento espiritual, porque é com o tratamento espiritual que a gente consegue a cura da obsessão. Obviamente que não basta apenas eu, Adriana, participar de um tratamento no centro espírita. Eu preciso querer, eu preciso primeiro identificar esses sintomas e buscar ajuda. Isso como em qualquer outra doença, tá? Então, ideias de suicídio, como já falamos, ouvir ruídos estranhos, né?
uma frequência de visão de vultos. Ai, mas nossa, Adriana, eu vejo vultos em casa às vezes. Ó, obviamente que eu sendo médio, a pessoa sendo médio, em algum momento ela vai ver alguma coisa ou vai perceber algum vulto. Mas isso dissociado de todos os outros sintomas, ele não caracteriza obsessão, mas apenas uma mediunidade, tá? Aquela impressão de ouvir vozes. E aí, gente, essa questão da mediunidade de processos obsessivos, ela se confunde muito com alguns transtornos mentais. Eu acho que todos ou alguns, ou se não assistiram, eu acho importante e interessante assistir o filme Uma Mente Brilhante. No início daquele filme, eu e meu marido, a gente assistindo com um olhar espírita. Nossa, ele está obsediado, né? A minha sobrinha assistindo com o olhar de psicólogo, não, ele é um esquizofrênico, tá? Aí nós assistimos uma segunda vez para fazer um debate, e aí você percebe, sim, ele é um esquizofrênico. Mas dentro dessa esquizofrenia pode ter um problema obsessivo junto, sim, tá? Só que a esquizofrenia não se trata só com passe, com desobsessão, não. Ela é um tratamento com psiquiatra, com remédios, e não tem cura, tá? A pessoa tem que tomar esses cuidados. Então, nas literaturas, eles sempre gostam de deixar bem claro para nós a diferença tênue que tem entre os sintomas obsessivos e sintomas de transtornos mentais. Porque eu achei bem interessante, certa vez, um palestrante médico, psiquiatra, que esteve no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, onde ele dizia assim, até brincando, mas é sério o que ele falou, que dentro dos hospitais psiquiátricos há muitos médiuns obsediados. E dentro dos centros espíritas, existe alguns doentes com transtornos mentais sendo confundidos como sendo médiuns obsediados. Então, veja, é importante que nós estejamos atentos aos sintomas, é importante que nós estudemos o tema. Como Estela colocou, há uma vasta literatura, né? Há que se aprofundar aos estudos sobre obsessão e desobsessão, tirar alguns mitos, alguns preconceitos e jamais, nunca, em qualquer hipótese, abandonar um tratamento médico. Porque há alguns casos que o foco maior ali e o foco primordial que levou a uma obsessão é a doença patológica, né? Então, a gente precisa estar atento a essas questões. Ontem estávamos conversando com um jovem, e eu e meu esposo, até enquanto eu conversava com ele se mantinha em prece, né, para a gente ter condições de atender o rapaz. De verdade, ele tem um transtorno, né, a gente sabe. Porém, a gente sentiu e percebeu, diante do jeito e de como ele falava, o quão ele estava envolvido e obsediado por espíritos que estavam se comprazendo daquele transtorno dele. Percebe? Então, assim, não dá para muitas vezes a gente não consegue dissociar a doença clínica, né, o problema de transtorno da obsessão. A gente tem que ter muito estudo, muita cautela, e quando o médico, o psiquiatra, ele é espírita ou espiritualista, o tratamento fica muito mais completo, né? E assim, gente, é isso por enquanto, e a gente vai continuando aqui nas questões que ainda tem, e creio que tem muita gente aí querendo falar com a gente também. A Luísa Brito, de Votorantim, no nosso YouTube. Bom dia, queridas amigas, um abraço fraterno a todos, gratidão. Gratidão você, Luzia, e a Elaine Stroder também,
falando aqui, né? Bom dia, meninas. Uma ótima quinta-feira com muita paz, da Vila Carrão, São Paulo. Que bacana. Um beijo para você, Elaine, a todos que estão aí no nosso YouTube. Continuem participando, né? Acompanhando a nossa transmissão, deixando a sua pergunta no YouTube RBN, TVMN também. Como a Adriana falou, né? Muito importante saber quando é e quando não é, mas tem alguma forma, né? Como é que a gente pode identificar quando é realmente uma obsessão espiritual, Estela? Pois a gente consegue, às vezes, sim, identificar, porque muitas vezes a obsessão, ela tem um início, como a gente falou, muito sutil, e nem sempre, né, e muitas vezes, você trata dessa obsessão e ela não se torna nenhum tipo de tratamento patológico. Como a Adriana falou, existe a possibilidade, sim, de você ter um transtorno mental, e esse transtorno mental, ele trazer a possibilidade de ter uma influenciação espiritual, sim, como ela deu o exemplo do menino, e fica difícil de você desassociar essa questão, porque nesse transtorno mental, a baixa vibratória, a oscilação da pessoa é muito grande, que abre essas brechas e a espiritualidade se aproveita. Mas o contrário pode não acontecer. A pessoa ela pode estar sofrendo de um processo inicial de obsessão sem ter problema, sem ter transtorno mental nenhum. E ela mesma pode, por si só, reconhecendo sintomas, tendo algumas orientações, se melhorar a partir da mudança do comportamento dela, mudando as vibrações dela, mudando o pensamento dela, por coisas, trocando pensamentos negativos por pensamentos positivos. Então, ela mesma pode tratar dessa obsessão simples, dessa influenciação simples, por mudanças no comportamento dela, sem precisar de nenhum tratamento médico, né, nessas questões simples, de obsessão simples, um passe, enfim. Agora, como identificar? Logicamente que quem tem acesso à doutrina espírita tem um olhar diferenciado, como a Adriana disse que ela e o marido dela tiveram esse olhar diferenciado ao menino. Então, quem tem esse conhecimento tem um olhar diferenciado, porque já não vai pensar só num transtorno mental da pessoa, né? Ela vai colocar esse ingrediente espiritual dentro dessa visão, ela vai ter essa visão holística da pessoa, né? Vai ampliar a sua visão. Então, você percebe pequenos gestos, pequenos comportamentos que a pessoa não tinha pela conversa. Então, você pode, sim, identificar de uma forma, uma conversa no plantão de orientação no centro espírita, o plantonista tem essa possibilidade de identificar também. Logicamente que o plantonista vai sempre orientar uma consulta médica, se necessário. Acho que você parou sua câmera. Deixa eu ver. Agora sim. Entrou alguma coisa aqui no celular. Tem um quadradinho ali também na tela, pedi para a técnica dar uma olhadinha no que é, que para a gente está aparecendo também. E pode continuar. E aí, uma conversa num plantão de orientação no centro, como eu estava dizendo, o plantonista pode identificar também. Então, sempre quem tem um conhecimento espírita, eu acho que tem um olhar um pouco maior do que aquele que não acredita nessa intervenção do mundo espiritual. Fica mais difícil de identificar, porque já vai logo para uma questão de transtorno mental, uma questão mais psicológica. Então, ela já vai logo com tratamento médico, ela não tem esse olhar que nós espíritas temos, ou as pessoas que têm esse conhecimento da interferência do mundo espiritual no mundo físico. Então, a gente tem um olhar diferenciado. Então, você identifica com essas pequenas mudanças de comportamento da pessoa, comportamentos morais, né, a pessoa não tinha. Então, são coisinhas assim que a gente começa a perceber, a pessoa tem aquela sensação de que ela está sendo perseguida, ela está sempre com pensamentos negativos, ela tem sempre pensamentos de que as coisas não vão dar certo, presságios, eu acho isso, tem calafrios,
a pessoa que boceja muito. Então, são coisinhas que a gente começa a identificar, né, coisinhas simples que a gente pode observar. Olha, você está, né, bocejando muito, você assiste a palestra, você fica inquieta, você não presta muita atenção, não é o seu normal esse. Eu não quero ir, eu tenho que ir, não quero, porque, não quero ir, hoje é dia de eu ir no centro, eu não quero ir, por exemplo, hoje é dia de eu ir trabalhar, não quero ir. Então, esses tipos de comportamento que normalmente você não tem e que a pessoa começa a ter. Então, quem acredita nessa intervenção já tem esse olhar diferenciado, já percebe que a pessoa está tendo um comportamento um pouco estranho do normal. Então, a gente vai identificando por essas coisinhas pequenas, porque aí é o começo, não é, Vanessa? Agora, tem casos que tem ações muito, muito pontuais que você já observa, é mais fácil de observar. Então, uma pessoa totalmente transtornada, totalmente desequilibrada, que joga as coisas, que é totalmente fora do padrão dela fazer, totalmente fora do dia a dia, do comportamento dela, aquelas coisas muito mais ostensivas, que aí você identifica, nossa, alguma coisa está acontecendo, não é? Então, ele sai muito do sutil para a questão muito ostensiva. E a gente que tem esse olhar espiritual sabe que alguma coisa não está lá muito bom, até chegar nesse ponto que a Adriana falou desse menino. Ele pode falar de uma forma que não é dele, um vocabulário que não é dele, um tom de voz que não é dele. Você percebe também, identifica muito essa obsessão nesse comportamento da pessoa, né? Gestos, a tonalidade da voz, o tipo de palavreado, até uma obsessão mesmo mais ostensiva. Por telefone, Luiz, pode falar. E é interessante também, né, Estela, que alguns casos de enfermidade física não se encontra causa nenhuma para aquelas dores, para aquele mal-estar, e aí nada, faz exame e não dá nada. Aí vai para o centro, faz um tratamento, vem a cura. Foi um milagre? Não, tratou obsessão. Aquele caso era de obsessão, não de uma doença física, né? Isso, bem lembrado, Adriana, bem lembrado. O Luiz de Santo André está aqui no nosso telefone, participando por telefone, né, Luiz? Tudo bom? Bom dia a todos. Estou na escuta, gostando muito do tema. Procuro estar vivenciando o que Jesus ensinou, vigiai e orai constantemente. Isso ajuda muito, né, Adriana? Nossa, isso é primordial. A gente entende que é a profilaxia para os nossos problemas obsessivos. E aí eu acho interessante que o pessoal até brinca, né, alguns palestrantes, vigiar e orar, e não é vigiar a vida do outro, né? Não é vigiar o outro como que o outro está fazendo, mas é vigiar a mim, vigiar as minhas ações. Vigiar o outro e orar para ele não vigiar você. Né? Bem isso mesmo. Legal. Mas, na verdade, é vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, e continuar orando sempre para que a espiritualidade maior nos auxilie, né, nos ilumine, afaste de nós o nosso lado mais hostil, né? Quando a gente vigia e conhece-te, né, aí tem a frase do Sócrates, conhece a ti mesmo. Eu, Adriana, fazendo essa reflexão, me conhecendo, vigiando esse lado mais obscuro que todos nós temos, porque muitas vezes a gente não quer ver esse nosso lado sombra, mas a gente tem que orar e trazer a luz para esse lado sombrio que todos nós temos, para que a gente consiga vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações, porque quando eu, Adriana, percebo que está tomando conta de mim um pensamento inadequado, eu tenho que correr para a oração, a fim de que eu acolha esses obsessores que chegam, né? Então, estou orando para que eles sejam envolvidos, encaminhados, e para que eu mude a minha sintonia, para que eu não dê brecha a esses pensamentos. Então, a gente está vivendo um momento de pandemia, um momento social, um momento político muito complicado, não só no Brasil, mas a nível mundial, que se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, nós daremos brecha a uma obsessão coletiva, né? Porque aqui fala também
Kardec traz para nós essas questões que os espíritos elucidam em relação às obsessões em grupo. Então, você vê alguns grupos que se afinizam e que são verdadeiros disseminadores de pensamentos não bons. E quando eu percebo, e se eu não vigio o que eu estou sentindo e pensando, eu me conecto a esse grupo e a gente forma uma equipe de obsessores e de obsediados. Porque eu, Adriana, eu posso ser um obsessor encarnado de alguém, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou sendo obsediada, eu estou sendo não só um alvo, mas também uma ferramenta para que esse obsessor que está comigo ataque mais pessoas. Então, veja a rede que esse distúrbio obsessivo. Por isso que é importante, vigiai e orai. Mandar um abraço aqui para a nossa querida ouvinte, Magali Neves. Oba, que legal, ela está dizendo bom dia, gosto muito desse trio maravilhoso. Que bom. Um abraço. Ai, que linda, gratidão, Magali. Obrigada. A Silvana Francato também por aqui. A Magali diz que é da Penha, né? Então, um abraço para todos aí. A Silvana Francato desejando bom dia. E você vai lá no YouTube também, como essas queridas amigas aqui, acompanhar o nosso programa, deixar sua pergunta, sua mensagem para nós no YouTube, ou também no telefone, né? Repetindo o nosso telefone, a Solange está lá para te atender. 0800 979 5011. E o YouTube está aí na telinha também. RBN TV MN para você acompanhar o nosso programa. Estamos falando hoje a respeito dos sinais, né, da obsessão espiritual. E por que isso acontece, né? Quais são as causas deste problema aí, né, Estela? Pois as causas da obsessão, ela vai sempre depender do espírito do obsessor, né, do caráter dele, da intenção dele. Pode ser uma vingança, né, de um desafeto do passado, um espírito que está perseguindo o outro e encontra e resolve ter essa vingança. Lembra sempre lá do conceito de obsessão, é um espírito ignorante, não é? Ele ainda não tem conhecimento das leis de Deus, ele ainda não tem clareza sobre a lei de causa e efeito, então ele comete essas questões porque ele está fazendo as leis dele, por ele. Então pode ser uma vingança, pode ser o simples desejo de fazer o mal, né, porque o caráter dele é esse, pode ser uma compatibilidade de vícios e ele quer ficar perto daquela pessoa, então ele começa a estar muito próximo dessa pessoa, às vezes sem nenhuma intenção de prejudicar a pessoa, mas prejudica por conta da persistência de estar ao lado dessa pessoa, pela compatibilidade de vícios. Pode ser um espírito mandado por outro, aquele espírito que se submete, subjuga a espíritos mais ignorantes no plano espiritual, que domina outros, subjuga outros espíritos e colocam eles a serviço nesse processo obsessivo, e às vezes aquele espírito nem conhece a pessoa, mas ele está lá subjugado, mandado por outros para cometer aquela obsessão. E ele faz por ignorância também e por medo de outros espíritos que estão nessa organização, e às vezes ele nem conhece aquele espírito, ele está fazendo aquilo, ele está obsediando aquele espírito por ordem de outros no plano espiritual. Porque, veja, o plano espiritual ele é muito semelhante ao plano material. Da mesma forma que aqui nós temos equipes que estão planejando o mal, se organizando para o mal e organizando crimes, o espírito desencarna do jeito que ele é, não é? Se ele não faz um progresso muito
elevado muito aqui na Terra, ele vai desencarnar daquele jeito, com aquele tipo de pensamento, até que ele faça o seu processo evolutivo, as suas melhoras nas várias reencarnações. Então, às vezes, eles desencarnam com esse mesmo tipo de pensamento, com essa mesma moralidade que ele tinha aqui. E formam equipes no plano espiritual também, e querem prejudicar outros aqui. Às vezes eles não têm acesso, eles subjugam outros espíritos no plano espiritual para que eles façam esse serviço de obsediar pessoas aqui na Terra. E quando a gente fala de caráter de espírito, de vingança, de desejo do mal, pensa que nós estamos falando de espíritos desencarnados para espíritos encarnados, como nós estamos falando desse tipo de procedimento de espíritos desencarnados para desencarnados, como foi esse exemplo que eu dei, de espíritos mais perversos que subjugam outros espíritos para que eles façam esse serviço de obsessão em espírito que eles querem que faça, por uma vingança e tudo mais. Então, eles estão no plano espiritual sofrendo obsessão de outros espíritos para que cometam essa obsessão em encarnados. Nós temos obsessão de encarnados para desencarnados. Ah, mas como que eu estou causando essa obsessão? Eu estou aqui, olha, se você fica o tempo todo aqui, mesmo encarnado, pensando naquele que desencarnou de forma, olha, que bom que ele morreu, porque aqui ele era assim mesmo, a gente não se dava mesmo, eu fico tendo esse tipo de pensamentos de vingança, de malvadeza, de pensamentos ruins, pensamentos para aquele que desencarnou, eu também posso obsediar aquele que está desencarnado, porque ele vai receber esses pensamentos negativos meus e vai ficar em desequilíbrio lá no plano espiritual. Eu posso causar essa obsessão, daqui para aquele que se foi. Graças a Deus que ele morreu. Não posso ter esse tipo de pensamento, porque eu vou causar um desequilíbrio lá, sim. E eu posso também causar uma obsessão aqui, de encarnado para encarnado, porque eu posso ficar pensando tão mal naquela pessoa que eu não gosto, ao invés de eu vibrar para que ela siga o caminho dela em paz, porque ela estando bem, ela estando tranquila, ela também esquece de mim, vamos dizer assim, não, eu fico, porque ela, eu causo também um desequilíbrio nela, que esse desequilíbrio dela pode voltar para mim. Então, eu estou fazendo um processo obsessivo de encarnado para encarnado. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque além dessa interferência do plano espiritual para o plano material, a gente tem essa interferência de todas as formas, lá no plano espiritual, entre eles, aqui entre nós. Então, o pensamento é energia, e essa energia, ela acontece no plano físico e no plano espiritual. Então, a gente precisa estar muito atento em relação. Então, a obsessão, ela tem essas causas, sempre uma imperfeição moral do caráter do espírito e o desejo dele. Às vezes é só o desejo de fazer mal, às vezes é uma vingança que vem sendo vivenciada de encarnação, pós-reencarnação. Então é essa questão, ela sempre vem de um espírito ignorante que não tem conhecimento das leis de Deus e que não entende que a gente só vai melhorar pelo amor, e não pela vingança, não pela dor, não pelo desafeto. A gente só melhora e a gente só progride pelo amor, e ele não tem ainda essa consciência. Por isso que muitas vezes num processo de desobsessão, numa reunião de orientação mediúnica, e a Adriana sabe muito bem disso, muitos espíritos são orientados e eles não sabem nem por que eles estão causando obsessão para aquele encarnado. Porque eles só foram mandados para aquilo, ou eles não percebem que a pessoa está reencarnada, ela está vivendo um outro momento da vida, ela já pode ter até se melhorado, só que o espírito está com aquela lembrança ainda daquele encarnado que era o espírito ao tempo dele, que cometeu aquele crime ao tempo dele, não percebeu que ele já reencarnou, que ele já está tendo uma oportunidade de melhora. Então a orientação mediúnica, ela tem essa possibilidade de orientar esses espíritos, esclarecer que
que não, esse processo obsessivo faz mal tanto para ele quanto para quem está sendo obsediado. É muito importante esse trabalho mediúnico para esses esclarecimentos, para que esses vínculos e esses laços vão se afrouxando, né, para que essa intervenção se dissipe e eles toquem o processo evolutivo de cada um dentro da sua necessidade e se melhorem. Então, entre as causas, eu entendo que seja isso que a gente possa trabalhar, esse conhecimento, esse ensinamento. Sim. Vou deixar aqui um convite para você que está na nossa sintonia de hoje, que a Fundação Espírita André Luiz está junto aos centros espíritas parceiros, oferecendo uma ajuda. Então, a gente está hoje falando, né, de obsessão espiritual. Se você está se identificando, está precisando de ajuda ou quer passar isso para alguém, né, conhece alguém que está precisando de ajuda, pode indicar também o nosso Centro de Atendimento Solidário Online, é o CASO. Você acessa o site amigosdaboanova.com.br/caso e lá tem toda uma ajuda para você também que está precisando nesse momento ou quer indicar isso para alguém. É só acessar o site amigosdaboanova.com.br/caso. Deixar um abraço aqui para nosso ouvinte, o Josias, né, nosso ouvinte. Bom dia, meu nome é Josias, sou de São Paulo. Ele está fazendo uma pergunta, então antes eu vou deixar aqui o recadinho para Domingas, pelo WhatsApp, que diz assim: bom dia meninas, parabéns pelo tema, obsessão, oração, vigilância, é comigo mesmo, e estudar eu preciso, Deus abençoe, então um beijo para Domingas, é isso mesmo, Domingas, gratidão, viu? E o Josias diz: qual meio pelo qual o obsessor vivo obsedia uma pessoa viva? Como isso se dá e como evitar o que isso aconteça? Antes de você responder, Adriana, tem outras participações e a gente só tem 4 minutinhos. Então, vamos fazer assim, ó. Tem o Josias, tem a Márcia perguntando aqui também. A Márcia Gade está aqui no YouTube. Eu vou deixar o recado da Márcia, então, primeiro, tá bom? Ela diz: eu estou bem cansada, não tenho vontade de fazer nada, nem de sair de casa. Sempre cuidei de todos, trabalhei, agora estou desempregada. Parece que estou presa e sufocada. Já procurei ajuda psicológica. Vamos fazer a da Márcia, porque tem pouco tempo, e depois a gente passa para o próximo programa as outras participações, tá bom? Pode falar sobre a Márcia, então, Adriana. Tá bom, então, Márcia, o que você está sentindo é algo que muitas pessoas, por conta dessa pandemia, estão passando pela mesma situação que você. Às vezes você até entra numa crise de ansiedade, porque ficou todo o tempo cuidando de todos, não é? E agora, diante de um problema real, a falta de emprego, o medo, o desespero e aquela questão de você se sentir só, né? E agora, quem vai cuidar de mim? Bem, você já tomou o primeiro passo, que é buscar um tratamento psicológico. Não abandone isso. É necessário, tá? Porque você precisa cuidar de si. Quem cuida de quem cuida? Existe essa pergunta muito importante e nós temos que estar sempre alertas a isso. Quem cuida precisa de cuidados. Então, agora é o momento de você olhar para você, olhar para si e buscar energias para continuar e para superar esses obstáculos. Outra dica que eu acho importante, a Vanessinha até passou para nós há pouco um contato, né, que o Centro Espírita Nosso Lar está fazendo, está tendo com demais centros espíritas. Pegue esse contato, ligue, se você ainda não sente segura a ir a algum lugar, você ligue, né, sempre terá alguém disposto a atender você. E é sigiloso também, é fraterno, pode ficar tranquila quanto a isso, né, Adriana? Isso, perfeito. Então é isso. Busque auxílio médico, né? E fique em paz. Você não se sinta culpada, porque senão você vai se auto-obsediar, que é algo que nós falaremos no próximo programa, já que vamos estender por conta de mais questões que temos. Então, convido você e os demais a estarem conosco na próxima quinta-feira,
tá bem? Porque a gente vai dar mais elucidações e vamos te dar mais apoio ainda, e entre em contato, por favor, com um dos telefones que a Vanessa passou. Fique em paz, estaremos vibrando por você e por todos aqueles que necessitam. Isso mesmo. A Márcia está agradecendo aqui já, ela disse. Muito obrigada. Que legal, Márcia. Nós vamos continuar, tá? A Márcia Gilardino deixou pergunta, o Josias também. Então, na próxima quinta-feira, a gente traz as perguntas para responder a todos vocês, continuando com esse tema, que é essencial falarmos também, né, Estela? É isso mesmo, até porque a gente só liberta daquilo que a gente conhece, né? Como a gente pode se libertar é conhecendo, e o estudo, o conhecimento é um meio para isso. Então a gente pode fazer isso no próximo programa, continuar sobre esse assunto, porque é um mês muito próprio para a gente conversar sobre isso, e eu acho que a gente vai trazer muito aprendizado para nós, para o ano todo. Não é, Vanessa? A gente está aproveitando esse período, mas é um processo de aprendizado para o ano todo. Então, vai ser muito importante a gente continuar esse assunto e que vocês estejam conosco na próxima semana para a gente dar continuidade e tragam suas dúvidas. Porque a gente só aprende, a gente só conhece quando a gente pergunta, quando a gente se expressa e troca ideia um com o outro. É isso mesmo. Obrigada, Estela. Tudo de bom. Um beijo. Obrigada a você, Vanessa. Um beijo, Adriana. Um beijo a todos que estiveram conosco. É sempre uma alegria às quintas-feiras estar aqui. Pessoal da técnica, beijo a todos. Até o próximo programa. Obrigada, Adriana. Beijo. Obrigada, beijo, Estela, beijo, Vanessa, beijo a todos, a você que acompanhou conosco até agora. Não sintam-se sozinhos e cuidemos de nós e cuidemos uns dos outros. Fiquem na paz e uma semana abençoada. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, e até o próximo programa. Termina aqui Rádio Revista André Luiz.